Doutor José Roberto é meu sócio, é meu amigo e meu irmão de vida. Para mim, é um grande prazer recebê-lo aqui, um brilhante advogado criminalista que tem despontado aí em processos de grandes operações na região. E para mim é um grande prazer e honra poder ladeá-lo no escritório, no dia a dia, e a gente poder aí se considerar muito mais do que amigo e irmãos. Mas eu vou deixar aqui para o doutor José Roberto para que ele possa aí direcionar algumas breves palavras aqui para aqueles que estão nos acompanhando, se apresentar, dizer aí quantos anos você tem de atuação e a gente logo entra aí no nosso tema. É com você, Júnior. Fala, meus amigos, boa tarde a todo mundo aí. Como o Túlio bem falou, meu nome é José Roberto Júnior, sou advogado criminalista, atuante há 6 anos, né, sócio do Dr. Túlio. Começamos a trabalhar juntos, né? Ele já estava aí 4 ou 5 anos na minha frente, quando nós começamos a trabalhar. Para mim é uma grande honra, um privilégio, né, estar aqui hoje ladeando uma pessoa que eu tenho para mim como referência, ícone na área criminal na nossa região, uma pessoa que me deu oportunidade lá atrás e, graças a Deus, hoje nós somos, além de grandes parceiros profissionais, grandes amigos, né? Digo ao Túlio que ele é parte de extensão até da minha família, né? A nossa relação já é familiar, não é nem de amizade. Mas então, sem mais delongas, queria assim dizer para vocês um pouquinho assim de formação acadêmica minha. Eu tenho pós-graduação internacional na Universidade de Coimbra, em Portugal, na área de compliance. Não diz muito respeito à área criminal, mas sim como prevenção a eventuais crimes, como lavagem de dinheiro tem sim as suas devidas ligações, prevenção de crimes econômicos também, né? Mas hoje exclusivamente a minha atuação se tende, pelo menos aqui na nossa região, tirando essas pequenas causas de maior repercussão que eu e o Túlio tivemos aí de lavagem de dinheiro, que é uma minoria, porque nossa região é bem carente nisso, se tende muito na nossa região realmente no âmbito de tráfico de drogas. É a demanda mais recorrente no escritório. Então eu sugeri ao Túlio, ele perguntou que tema que eu gostaria de falar, eu falei, eu acho que, Túlio, para a jovem advocacia é muito importante a gente tocar nesse tema, que é um tema sensível a todos, é uma lei que, na minha leitura, é ainda muito desrespeitada, infelizmente ainda prende-se muito e prende-se mal, sobretudo pretos, pobres e periféricos. Nós sabemos que há um tratamento, obviamente, que não é isonômico, mas, enfim, eu gostaria, Túlio, de repente, se você quiser ir conduzindo eventuais perguntas, se eu já posso ir iniciando o que eu acho que deveria ser assim, prioritário na atuação para a jovem advocacia, ou se tem algum ponto mais sensível, específico, que você gostaria que começasse? Júnior, eu acho muito interessante quando você começa a dizer no seu discurso sobre a seletividade penal, né? A gente fala sobre os 3 P's, né? E que infelizmente, nos perdoe a forma como nós vamos dirigir aqui, mas infelizmente essa é uma realidade da justiça brasileira, que o alvo da justiça criminal normalmente são os pretos, pobres e moradores de periferia, né? E isso, Júnior, é muito interessante porque a Lei 11.343, que é a lei aí que regula, né, essa questão do tráfico, o porte para uso, etc., ela, se nós formos reparar bem, a própria lei é seletiva. Quando ela, no artigo 28, parágrafo 2º, ela vem ali a dizer quais são os requisitos para que se considere se é tráfico ou se é porte para uso. E eu vou ler aqui a literalidade da lei para que a gente possa também aqui ter essa visão. No parágrafo 2º do artigo 28 da Lei 11.343 diz: para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza, à quantidade da substância apreendida. Até aqui, legal, tranquilo. Agora, para mim, que vem a seletividade. Ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. E aí a gente para pensar, né, Júnior? Se um filhinho de papai aí, alguém de classe média alta, né, um jovem aí da classe média alta, com seu carro importado, transportando ali uma quantidade de maconha no seu carro, é abordado numa blitz, saindo de uma boate, né? Esse jovem que eu estou desenhando aqui, pela sua experiência, Júnior, ele seria considerado traficante ou usuário?
Nitidamente, Túlio, nós vimos um tratamento muito discrepante, divergente, quando a gente está falando de brancos de classe média, né, saindo de boates, geralmente com drogas sintéticas, né, o que eles chamam de bala e doce, êxtase, LSD, são tratamentos totalmente divergentes, dado a essa pequena parcela, a imensa parcela de pretos pobres periféricos, presos normalmente com pequenas quantidades de maconha, pequenas quantidades de pinos de cocaína, né? Normalmente, pretos pobres periféricos tem-se a leitura que eles são problema de segurança pública, né? E essa classe branca, essa classe, de certa forma, privilegiada a qual nós pertencemos, geralmente o tratamento visto, né, é um problema de saúde pública, ou seja, eles, tadinhos, são viciados, precisam ser tratados, né? E, assim, uma coisa que eu acho que é muito importante ressaltar, isso já trazendo à baila aqui uma reflexão de um caso super recente, que inclusive eu fiz uma audiência essa semana, e no requerimento final eu deixei assim, bem nítido a minha indignação em ver um preto pobre periférico primário de 21 anos que adesivou o meu carro, adesivou todos os banners da minha festa, um menino que eu conheço de origem humilde, que está preso por tráfico e associação na nossa comarca local, por conta de um mandado de busca e apreensão, onde a polícia encontrou debaixo do colchão da residência dele um revólver 32 velho, enferrujado, com 2 munições que eu não sei nem se elas têm poder de deflagração. E em decorrência desse revólver, se fosse qualquer pessoa de uma classe social um pouco mais privilegiada, certamente chegaria na delegacia, seria arbitrada uma fiança, né? Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, crime afiançável, estaria em casa. E o rapaz já está para 6, 7 meses preso por tráfico e associação ao tráfico, por causa de um revólver velho enferrujado embaixo do colchão. E eu te falo como isso é tráfico e como isso é associação ao tráfico. Porque na leitura da autoridade policial, ele utilizava este revólver para fazer a defesa do bairro onde ele reside, para que os traficantes pudessem traficar à vontade a droga e outros traficantes rivais não invadissem a sua comunidade. Ou seja, que ele era segurança do tráfico local, com um revólver 32 velho, em uma cidade de 9 mil habitantes, que tem 54 ou 59 anos, desde a sua fundição, desde que passou a existir Bom Jesus do Norte no mundo, né? E assim, eu nunca ouvi falar em toda a existência, e na minha também, que em alguma vez, na história da cidade de Bom Jesus do Norte, teve uma invasão de facção, de disputa de território para venda, comércio, uma sequer. Isso é acreditar. Ô, Júnior, pode falar. não, e desculpa te cortar. O segurança que tinha um revólver enferrujado só tinha 2 munições. 2, né? Então, assim, mas isso é a indignação que nós temos na atuação do dia a dia do processo que envolve tráfico de entorpecentes. Eu compartilhei já com o Júnior sobre um caso que eu estou atuando, de uma grande operação que teve na nossa cidade ano passado, de repressão contra as drogas, e que o nosso cliente não foi nem alvo de escuta telefônica, não apreenderam droga com ele, tinha carteira assinada, trabalhava, tudo. E a única menção que é feita dele num processo todo é de que talvez um grampeador estaria com ele. E ele está sendo acusado por tráfico e associação ao tráfico por portar um grampeador. Mas esse jovem de 19 anos, infelizmente, ele é morador de periferia. Infelizmente, muitos dos amigos dele de escola, que ele cresceu junto e que fizeram amizade desde a sua infância, são pessoas sim, envolvidas com tráfico de drogas. E é impossível negar que eles têm alguma convivência, sendo que se conhecem desde criança, moram no mesmo bairro, são vizinhos muitas das vezes. Então, dizer que não conhece seria uma mentira. Mas tudo isso, tanto o que o Júnior relatou aqui, quanto ao segurança de que tem um revólver enferrujado e 2 munições que não atiram, quanto a esse que eu acabei de relatar, que está sendo acusado por tráfico e associação ao tráfico, por ter em sua posse um grampeador de folhas, tudo isso, para mim, tem uma explicação, além do seletismo penal. Também um resultado de um quadro paranoico do juiz. Isso eu já fiz aqui
no Instagram, se você for olhar meus posts anteriores aí, eu fiz um vídeo relatando sobre isso, um post falando sobre até a síndrome de Dom Casmurro, que para eles o sujeito é culpado independente da investigação. É culpado, tem ele como culpado, e agora vamos achar qualquer justificativa para que possa incriminá-lo. Rosângela, no mundo ideal aí, né, o 37 funciona. A gente estuda ele, sabe que ele existe na lei, mas eu te falo, aqui é muito difícil. Né? No mundo ideal aí esse artigo tá. Mas no dia a dia, aplicar são outros 500, porque desde o início o acusado já é visto como culpado. A verdade é essa. É verdade. Você pega, Túlio, uma simples reflexão, eu não me recordo agora de cabeça, eu acho que é o 40 da Lei de Drogas, que exige o laudo de entorpecente, né, para constatação de materialidade para o tráfico de drogas. E, infelizmente, né, quantos aí que a gente sabe que eu tenho clientes presos aqui na comarca local, lateral, enfim, que estão presos sem materialidade, sem droga apreendida. Assim, a lei diz, ó, exige o laudo toxicológico, etc, etc. Ah, mas eu entendo que não, porque tem uma pessoa que vai falar que ele vende, aí a pessoa é, na imensa maioria das vezes, policial, militar. Não, eu sei que ele é traficante, eu sei que ele já vendeu droga, eu sei que ele vende droga, eu sei que alguém já comprou dele. E utilizam isso para prender. Então, assim, é revoltante, cara, você estudar algo, se aprofundar em algo que você sabe que na prática não é assim que funciona, né? Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que essa reflexão que a gente faz aqui no início, apesar de não ser o âmago do papo legal de hoje, nos leva a uma importante reflexão quanto a você que milita ou pensa em militar no direito criminal. É muito desgastante e não é para que você seja, vamos dizer assim, não é realmente para amadores. E quando a gente fala de amador, é importante eu abrir aqui um parênteses, que eu não estou dizendo que você tem que ter 8, 9, 10 anos de advocacia para iniciar no criminal, não é isso. Quando eu digo que não há espaço para amadores, é porque não há espaço para aquele que não se dedica ao estudo, não se dedica ao estudo sério da área, para que possa fazer uma defesa séria em favor do seu cliente. Porque as armas estatais são pesadas. Eles têm muitas armas estatais. E você e eu, como advogado e advogada criminalista, somos o último escudo entre o cliente e as arbitrariedades estatais. Então, ou você está preparado e preparada através do estudo, ou você não brinca com isso. Porque uma pena de tráfico de drogas vai começar em 5 anos. É algo muito sério. Nós estamos tratando de liberdade, o segundo maior valor que existe na nossa legislação brasileira. O primeiro é a vida. O segundo é a liberdade. E só quem já esteve dentro, lá do presídio, mesmo que atendendo através de parlatórios, sabe que cerceamento de liberdade é cerceamento de vida. O sujeito lá perde vida. Literalmente, ele está exposto a 6 vezes mais chances de morrer do que alguém que está solto no pior lugar do nosso país. Isso quem diz não sou eu, é a Secretaria de Segurança Nacional, através de estudo. Não sou eu. Mas, a gente vindo agora, Júnior, para uma parte mais prática, né, da atuação, a gente já disse aqui sobre o quanto que isso demanda de nós, quanto que isso nos desgasta, as ilegalidades que a gente vê e que precisam ser combatidas pelo advogado criminalista, né? Mas agora, na prática, né, eu acho que eu queria desmistificar algo já de início aqui com você. Como advogado criminalista, Júnior, de forma franca e sincera, muitos olham e têm medo, né? Fala assim, poxa, lidar com pessoas envolvidas em crime, eu vou ter a minha vida correndo risco. Sinceramente, a sua experiência aí de aproximadamente 7 anos, você sente a sua vida posta em risco por estar atuando na área criminal? Não, Túlio, pelo contrário. Eu acho que é uma das áreas mais seguras para quem é ético, né? Para quem é íntegro, para quem é honesto, para quem é transparente, e talvez uma das áreas mais perigosas para quem é uma pessoa o oposto do que eu disse, né? Se você tiver integralidade, né, integridade em tudo no seu discurso, coerência,
eu acho que assim, não tem nenhuma dificuldade. Pelo contrário, eu acho que você passa a ser uma pessoa até mais segura, né? E A área criminal, a franqueza sua com o cliente é que é o seu maior valor ali. O Júnior falou a perfeita expressão. Talvez a área criminal é a pior área para o profissional que não é ético e a melhor área para o profissional que é ético. Eu acho que você realmente resumiu nessa expressão tudo que eu entendo também, ô Júnior. Não há é, espaço aí para esse tipo de profissional aí que fica vendendo fumaça, como eu digo, né? Que chega lá para o cliente, olhando o dinheiro dele e fala, ó, vou te pôr na rua, né? É só pagar X, né, Júnior? A é gente, isso aí. infelizmente, vê isso aí, né? É isso aí. Para esse profissional é a área mais perigosa. Para o profissional íntegro, com certeza, eu acho a mais segura. Né? Você começa a ficar até seguro por terceiros, por pessoas que você nem imaginava, passam a te admirar tanto, que querem, doutor, se você precisar de mim, estou sempre à disposição para o resto da vida. É assim, lógico que a gente nunca vai querer precisar, Respeita e é mas grato, né? tem essa gratidão, essa admiração, isso é muito bacana, né? Mas num viés um pouco mais prático, Túlio, você comentando que a pena, enfim, 5 anos, a mínima do tráfico, né? E essa semana eu tive uma audiência de tráfico de associação que, sem materialidade, sem droga apreendida, né? Contrário à lei, que exige o laudo toxicológico, a associação de uma pessoa que tirou uma foto em frente a um muro pichado, comando vermelho. Ele e um rapaz na frente de um muro. Associaram ele por causa de uma foto em frente a um muro pichado, comando vermelho. Então, eles são associados à facção criminosa e os dois vendem drogas juntos, com base em uma foto do Facebook. Então, eu vi essa associação essa semana, né? E aí, o meu cliente muito desesperado, doutor, pelo amor de Deus, eu vou confessar. Falei, você vai confessar o quê? Não tem o que confessar. Primeiro, que não há prática criminosa. Segundo, que se houvesse prática criminosa, se você fosse preso em flagrante delito, com materialidade, eu quero que você entenda o seguinte: o que o Estado está imputando a você, a pena mínima do tráfico são 5 anos. A pena mínima da associação são 3 anos. Então vamos pensar que você é o cara mais legal do mundo, vai colaborar com a justiça naquele discurso fantasioso que eles têm. Colaborar, confessa tudo. Sabe qual que é a sua pena? 8 anos. Tá bom para você? Você quer pegar 8 anos? É a mínima. Você fazendo tudo, confessando, sendo um cara super legal, você vai tomar 8 anos de cadeia. Doutor, é isso? Eu falei, então, preste atenção, vou te dar uma orientação técnica, já te expliquei, você não vai responder perguntas do Ministério Público, não vai responder perguntas do juiz. Mas eu posso. Eu falei, você não pode, você deve. Quando eles perguntam, mas e se ela me perguntar? Eu falei, você vai responder 50 vezes se a juiz te perguntar, 50 vezes se o MP te perguntar. Eu só vou responder as perguntas do meu advogado. Eles podem fazer 100, 200, 300 perguntas. Você só vai responder as minhas perguntas. Você conseguiu entender isso? Vou repetir. E repetir, repetir, repetir. Não deixei que ele respondesse nem as perguntas do Ministério Público, nem as perguntas da juíza. Infelizmente, porque a condução nessa comarca específica, neste processo, é muito inquisitória. É uma juíza que quer inquirir, que parece que tem um viés, uma sedução pelo punitivismo, um viés policial, policialesco, que quer inquirir a qualquer custo, e juiz não inquire, juiz presta esclarecimentos ao final. E logo no início, ela tentou inquirir meu cliente. Excelência, pela ordem, gostaria que respeitasse 212 do Código de Processo Penal, cross-examination. Vossa Excelência, ao final, poderá fazer os esclarecimentos. Não é o seu momento de inquirir. Não, mas eu não estou inquirindo. Está sim. Está fazendo perguntas, obviamente, né, com um intuito descarado condenatório. Então, assim, um viés agora prático para a jovem advocacia, e eu vou falar para vocês que nos meus 6 para 7 anos de atuação eu nunca vi. Pode ser que um dia eu vá ver, mas eu ainda não vi um juiz ou um promotor fazer perguntas com o intuito de absolver, com o intuito libertário. Eu não vi. Pode ser que tenha? Pode. Pode ser que eu vá me surpreender? Pode. É uma minoria? Existe. Mas eu não acredito. Eu não acredito nessa função, com todo respeito, se tiver colegas da promotoria, eu não acredito nessa função linda que existe no Ministério Público, que é o papel de custos legis, de fiscal da lei, que, infelizmente, na prática, eu não vejo isso ocorrer. Tá? Não digo que não tem profissionais, tem, deve existir. Eu ainda não tive o privilégio de conhecê-los. Pode ser que eu vá conhecer,
mas eu ainda não, infelizmente, aqui a gente está para falar a prática como ela é, eu fui convidado para isso, então eu não vou deixar de falar para a Jovem Advocacia como funciona a realidade, porque a gente apanhou muito para estar falando isso aqui hoje, né? Não é... Ô, Júnior, Pode e falar. eu acho que você tocou pontos muito interessantes. Primeiro, eu queria começar pelo último ponto que você falou, sobre o fiscal da lei. Com todo respeito aos colegas, estava aqui o doutor Matheus, promotor brilhante, brilhante de Itaperuna, pessoa que eu admiro muito mesmo, acompanho, sigo aí tudo que ele produz de conteúdo, eu tenho ali consumido e seguido, mas para mim fiscal da lei é advogado. Porque quando o sujeito é preso, quem está do lado dele, às 2, 3 da manhã, numa delegacia, com 6, 7 policiais militares, mais 4 policiais civis ali ao redor dele, pressionando e etc. E eu não estou dizendo aqui que isso é uma ilegalidade, não, tá? É o papel da polícia. Mas quem está ali para garantir que a lei seja aplicada é o advogado. O advogado que está ali sentado. Quantas vezes eu passei 12 horas dentro da delegacia acompanhando um flagrante? Nós somos o fiscal da lei. A questão de o juiz com a mente inquisitória, né, como você falou, eu acho que eu sei quem você está falando, mas você vê pelo seguinte, tem muitos promotores, promotoras, juízes e juízes que não direcionam nenhuma pergunta para testemunha de defesa. Para testemunha de acusação, é cheio de perguntas. Para testemunha de defesa, alguma pergunta, promotor? Não, sem perguntas. Por quê? Por que isso? Não é o fiscal da lei? O princípio que rege o nosso processo penal, o princípio que rege a Constituição, não é a presunção de inocência? Por que não se tem perguntas para testemunho de defesa? Por que esse descrédito? Então, o que você está dizendo, o que a gente está discutindo aqui, para você que tem um interesse ou que está iniciando a atuação na advocacia criminal, que a gente está conversando aqui, a verdade nua e crua. A gente não está aqui para ficar floreando. Aqui a verdade é selva. Eu falo que faculdade é zoológico. Agora aqui a gente está falando da selva. É a realidade que acontece, né? E falando da realidade, Júnior, algo muito interessante que tem dado até uma discussão, né, aí sobre aplicabilidade ou não, é o acordo de não persecução penal, né? Em sede de crimes que se envolve o tráfico de entorpecentes. Quais são, no caso, Júnior, quais seriam os requisitos aí, qual vamos dizer, o caso que se adequaria à aplicação do acordo de não persecução penal quando a gente trata de crimes de tráfico de drogas? Vamos lá, Túlio. Como a gente sabe que na prática é muito diferente do que diz a lei, né? Isso nós sabemos. Então, assim, em um viés mais punitivista, alguns promotores não têm ofertado tráfico, o que nós chamamos, né, o acordo de não persecução penal, quando o acusado tem direito ao tráfico privilegiado, né? Isso algumas vezes não tem ocorrido, apesar disso já estar decidido jurisprudencialmente nos tribunais superiores, que se o acusado fizer direito a causas de redução ou, exatamente, causas que diminui a pena, que é o parágrafo 4º do 33, que seria o tráfico privilegiado, ele deve ser computado a fim de cálculo para a propositura do acordo. Tendo em vista que o 33, parágrafo 4º, permite essa causa redutora abaixar de 4 anos, o acusado primário, que esteja sendo acusado por tráfico de drogas, ele teria direito no que nós chamamos de tráfico privilegiado e, por consequência, teria direito no acordo de não persecução penal. Então, se você está representando um cliente que, eventualmente, preso em flagrante de tráfico de drogas e não conseguiu a liberdade provisória em sede de audiência de custódia, vale muito a pena, antes que seja proposto, né, oferecida a denúncia, já protocolar e ir despachar no Ministério Público, negociar os termos deste acordo de não persecução penal para que seu cliente tenha liberdade logo no início do processo, porque isso é um direito, não é um favor. E, assim, tem que brigar, porque, infelizmente, alguns entendem que não, outros entendem que sim, mas a maioria, graças a Deus, já está caminhando nesse sentido de entender que é perfeitamente cabível a propositura do acordo de não persecução penal para o traficante primário, né?
E é interessante, ô Júnior, que o STJ tem um recente entendimento de que, em se tratando de acusação de tráfico de drogas comum, e que depois de encerrada a instrução, o promotor ele oferece alegações finais e pedindo ali a aplicação da causa de redução de pena, que é o parágrafo 4, Poderia que é propor. quando o sujeito não se dedica a atividades criminosas, não tem antecedente, etc., que esse momento, encerrada a instrução, seria o momento ideal para que o promotor ofertasse ali o acordo de não persecução penal, em que pese a lei, lá o pacote anticrime, prevê que deveria ser ofertado antes do oferecimento da denúncia. Então, isso já é um precedente que nós temos no STJ de que autoriza, encerrada a instrução e caracterizado o tráfico privilegiado, aquele momento, é um momento também onde pode ser ofertado o acordo de não persecução penal. Então, é necessário aí que você, advogado e advogada, fiquem espertos e atentos quanto a isso, porque isso aí vem a trazer, né, para o cliente um benefício muito grande, né, Júnior? Por exemplo, se ele fizer o acordo de não persecução penal, ele vem, porventura, a ser considerado um reincidente se ele for processado novamente ou não, Júnior? Não. Não consideraria. E aí, Túlio, você falou uma questão interessante que eu nunca parei para refletir, e só de você tocar no assunto eu já entendi a ideia, que é o quê? Você poderia ter esse benefício por duas vezes. Você não vai ter um acordo de não persecução pela segunda, mas você vai conseguir o privilégio, né? O privilegiado. Você vai conseguir essa redutora em uma eventual condenação, ou seja, você vai ter oportunidade, entre aspas, do seu cliente fazer besteira duas vezes na vida. O que geralmente seria uma vez só, que só tem uma chance, teve ali o privilégio, já era. Nessa outra modalidade agora, você tem a oportunidade de resolver o primeiro problema com a acordo de não persecução penal, o segundo com o privilégio, em sede de sentença, provavelmente até em custódia, fundamentando no princípio da homogeneidade das penas, explicando o pessoal, né, para a jovem advocacia, quando você tiver um cliente preso, né, primário, de bons antecedentes, que vai pertencer, vai preencher os requisitos para essa causa redutora do 33, parágrafo 4º, peça em custódia a liberdade do seu cliente, em sede de audiência de custódia, tendo em vista o princípio da homogeneidade das penas, que ele nos ensina o quê? A cautelaridade imposta pela prisão provisória, ela não pode ser mais gravosa do que o resultado final processual esperado. Ou seja, se em sentença final o cliente será solto através do privilégio, não faz sentido mantê-lo encarcerado durante toda a instrução criminal, né? Ou seja, mantê-lo encarcerado seria mais grave do que soltá-lo. Então, é uma coisa muito importante estar falando para a jovem advocacia, que se já queimaram um cartucho com clientes, esse cliente já foi objeto de acordo de não persecução penal por tráfico, numa segunda hipótese de ser condenado, de ser indiciado, né, novamente, poderia, em sede de audiência de custódia, fundamentar o pedido nesse sentido. Sem dúvida, sem dúvida. E é exatamente esse ponto que eu ia levantar aqui, quando eu te fiz a pergunta, ele é primário ou não? Quando diz que sim, em tese, se ele vier a responder o mesmo crime novamente, ele, para todos os efeitos, ele é considerado primário e aí poderia aplicar aí a figura do tráfico privilegiado. Um ponto também interessante, ô Júnior, que você tem trabalhado muito bem nesses requerimentos, quanto à prisão domiciliar em casos de tráfico de entorpecente, né? E você aí, ultimamente, aí nos últimos anos, tem conseguido, né, manejar muito bem esse pedido e quando que, afinal de contas, faz jus a prisão domiciliar nesse tipo de crime que a gente está discutindo aqui? Perfeito. Então, a prisão domiciliar, pode ser que eu me esqueça de algum outro, né? Mas os principais utilizados no nosso dia a dia na prática obviamente, para as mães com filho menor de 12, ou os pais, desde que não tenham nenhum responsável legal que possa ficar com aqueles filhos, que seja o único responsável por aqueles menores, por aquela criança, aquele filho menor de 12, e ainda as pessoas com comorbidades. Isso agora na pandemia, o que soltou
de acusados de diversos crimes, né? Não só de tráfico de drogas, diversos, por conta de pertencer a grupo de risco para o Covid-19. Cara, foi muita gente que ganhou liberdade nessa aí. Então, assim, é bom observar que a gente ainda está em tempo de pandemia. Inclusive, eu estou com um pedido de prisão domiciliar pendente de apreciação de um cliente que ele possui DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica, que ele usa 2 bombas de asma todo dia, está preso, né? Mas, assim, ele é um grupo de risco altíssimo para pegar Covid e morrer, assim, rapidamente em qualquer na unidade prisional que ele se encontra. Então, essas coisas, nesse período de pandemia, com essa resolução do 62 do CNJ, é bom sempre observar e perguntar se o cliente não é diabético, se ele não é hipertenso, se ele tem algum problema cardíaco, alguma doenças, enfim, pulmonares, respiratórias, asma. E é muito bom fazer essa entrevista com o cliente para procurar saber. Eu, na pandemia, eu logrei bastante êxito com pessoas que tinham comorbidades que estavam no grupo de risco. As mães com filhos menores de 12, né? Assim, não precisa nem muito esforço. Você fazer o requerimento, é lei seca, o Código de Processo Penal diz isso. A única vedação, que não é uma vedação legal, mas jurisprudencial, uma leitura ainda mais punitivista, né, que está ocorrendo agora nos tribunais superiores, é que, no âmbito do tráfico de drogas, se a mãe for encontrada com drogas em sua residência, ou seja, na residência onde está criando o seu filho, não tem concedido prisão domiciliar para essa mãe, entendendo que ela, digamos assim, no popular, não seria a melhor pessoa para criar seu filho, porque o intuito dessa prisão domiciliar é o melhor interesse da criança e não da mãe. Então, se a mãe está traficando drogas onde está criando a criança, né, tudo entende que ela não é uma boa mãe. Então, isso é uma leitura jurisprudencial um pouco mais punitivista, mas que está sendo muito aplicada, e eu tive 3 negativas de prisão domiciliar para mães com filho menor de 12, com base nisso, e estamos no STJ agora aguardando o julgamento. Mas é bom... E essa análise, né, Júnior, é importante que seja feita imediatamente. Então, logo se dê a prisão, o advogado, a advogada deve já fazer essa análise, se há uma doença pré-existente, se essa doença caracteriza ali aquele flagranteado ao grupo de risco do Covid, se possui filho menor ou filha menor de 12 anos, se é o único responsável. Por quê? Porque o flagranteado é preso em sede de delegacia, ele vai ser normalmente, né, mantido preso em flagrante, e vai ser encaminhado para uma audiência de custódia. E é nessa audiência de custódia que o advogado ou advogada vai fazer esse requerimento de domiciliar para esse flagranteado, que ou ele é do grupo de risco, tem alguma doença comprovada. A gente não está falando aqui daquelas histórias fantasiosas que infelizmente aconteceu na pandemia, de gente fraudando laudo e etc. Não. A gente trabalha com verdade. Então, assim, se ele tem comprovado através de laudo, receituários, de que ele é portador daquela doença, ou se você tenha o comprovante de que ele é o único responsável, ou ela é a única responsável quanto àquela menor de 12 anos, é na audiência de custódia que você vai fazer esse requerimento. Sim. E é lá que vai ser feita a primeira análise. Na maioria das vezes, é concedido lá mesmo. Né? Se não concede, aí você faz a análise se vai fazer o pedido para o juízo competente, ou se você vai fazer aí um habeas corpus. Perfeito. Júnior, uma questão prática, deixa eu acrescentar. Falar. Prisão em flagrante, tráfico de drogas, chegou na delegacia, conversou com a cliente, tem filho menor de 12, meus amigos, não perde tempo não. Manda o familiar correr atrás na hora da certidão de nascimento da criança, cópia, junta no procedimento. Para isso já chegar em audiência de custódia, com o requerimento feito e com a certidão de nascimento dentro do procedimento já digitalizado, porque agora as delegacias estão digitalizando, já mandando para a custódia. Se você perder esse time, pode ser que você perca até o seu pedido. E eu vou confessar para vocês um erro. Eu já tive um indeferimento de prisão domiciliar em sede de custódia, porque eu dormi 5, 10 minutinhos, que na verdade não fui eu. O cliente demorou para trazer. Quando trouxeram a certidão de nascimento, já tinha sido digitalizado e encaminhado os autos,
Eu achei por bem que não era tão necessário assim juntar a certidão, que era meramente declaratório, um pouco mais no início. Eu dei um vacilo desse. Conclusão, o juiz deixou de conceder a domiciliar para uma cliente minha que tinha direito por causa de um documento idiota, que era uma certidão de nascimento. Depois conseguiu. Mas para quem está preso, um dia é um ano, meu amigo. Se você demorar aí uma semana, você já se queimou, entendeu? Uma semana, 2 semanas aí para conseguir um pedido que você podia ter conseguido por 24 horas. Isso para a nossa profissão conta muito. Então, o advogado criminalista ele tem que ter essa proatividade, essa perspicácia de perceber o time das coisas e agir na hora certa. Então, não esqueça. Fez o primeiro atendimento em sede flagrante, tem filho menor de 12, já manda o familiar correr, trazer certidão de nascimento junto no procedimento. Já formula o requerimento e protocola, para você chegar na custódia tranquilo. Então, isso eu acho que é uma dica prática, né, que é importante, porque eu já dormi com isso, paguei o preço e vale a pena, né, passar para os demais. Sem dúvida. E, Júnior, a ideia aqui, a gente não tem como esgotar esse tema, né? Porque tem muita coisa que a gente podia estar discutindo aqui. A gente já compartilhou muitas questões práticas aqui, compartilhamos até uma questão de cunho social também, no início aqui da nossa conversa. Passamos aí pelo acordo de não persecução penal, prisão domiciliar, e agora a gente já está aqui com 40 minutos de conversa. Então a gente está caminhando aqui para o final do nosso papo legal. A gente, obviamente, vai ter outra oportunidade para discutir outros temas também inerentes aí à área, mas hoje eu queria deixar aqui para você esse finalzinho, para que você possa aí dirigir as últimas palavras. Porventura, eu possa ter deixado de te perguntar algo que você queira deixar registrado aqui, e essa oportunidade que você tem para fazer isso e para deixar aí os seus cumprimentos aí para quem nos acompanhou até aqui. Perfeito, Túlio. Vou finalizar com a questão prática, aquela de quando a gente já está entregue, totalmente entregue no caso de droga. O que eu quero dizer isso? Entregue no sentido, cliente reincidente específico, não tem possibilidade de soltura, já foi objeto de acordo de não persecução penal, já foi agraciado com a redutora do privilégio do 33, parágrafo 4º, infelizmente tem que ser trabalhado redução de pena, e a pena é muito alta. Poxa, doutor, o que eu vou fazer? Uma dica que muitos não fazem, dormem nesse ponto sensível, e você, como grande profissional, tem trabalhado muito bem, Túlio, que é a questão do incidente toxicológico. Isso é uma redutora que muitos esquecem que é assim, excepcional para aquele cliente que você vê que não tem o que fazer a não ser trabalhar a redução de pena. E na sua imensa maioria, 99% pelo menos de todos que nos procuraram até hoje, todos têm uma dependência química, têm um vício recorrente de droga, vai pedir o laudo toxicológico e vai vir atestando que, de fato, aquela pessoa possui aquela droga no organismo, aquela dependência. Isso é uma redutora de pena também, que é pouco utilizada, pouco falada, e eu acho que é importante a jovem advocacia saber que, esgotado todas essas possibilidades de soltura, que tem casos realmente mais duros, vale a pena trabalhar a redutora. Trabalha a confissão como atenuante e trabalha a redutora no incidente toxicológico, né? Porque a gente sabe que na grande maioria, 90% dos casos que a gente atua, que eles dizem que são grandes, perigosos traficantes, que a gente mora numa roça, né, Túlio? E a gente vê que, assim, aqui não tem grande traficante nenhum. E, assim, tem aquelas falácias policiais, né, que tem grandes traficantes, etc. A grande maioria são traficantes de subsistência, que compram meio quilo de droga, fumam 300 gramas, e os 200 gramas que venderam é para manter o próprio vício. Não tem um plano de saúde, não tem um carro, não tem uma moto, muito mal tem uma alimentação digna em casa, roupas para se vestir. E o grande nem na periferia está. Você falou de um negócio muito interessante aqui, que eu lembrei de um defensor público que compartilhou há pouco tempo, ele é de São Paulo, Guilherme, eu esqueci o sobrenome dele. Ele compartilhou sobre uma conversa dele com um preso numa audiência de custódia. Aonde, deixar aqui um abraço aqui, ó, para o grande criminalista, doutor Bruno Castro, que está aí nos brindando com a sua presença aqui. Mas ele registrou, Júnior, uma conversa dele com o preso na audiência de custódia, defensor público em São Paulo. Ele falando o seguinte, que ele chegou na audiência, sentou, virou para o preso, deu boa tarde a ele, era mais um daqueles presos pretos, pobres de periferia e primário, tá?
e que foi pego andando de bicicleta com uma pequena quantidade de droga, que se fosse um de classe média alta seria usuário, mas ele é traficante, né? Sentou e aí ele conversando com ele ali, ele perguntou para o defensor, poxa, você tem um copo d'água para me dar? E aí o defensor foi, levantou, pegou um copo de água no bebedouro lá, entregou para ele, ele tomou aquilo assim. Poxa, você tem mais um copo d'água? O defensor foi lá, pegou mais um copo d'água, deu a ele, ele tomou. Ele falou, poxa, a última vez que eu tomei água gelada foram 3 meses atrás. O sujeito não tinha geladeira em casa. O sujeito não tinha geladeira em casa. Quem explora essa mão de obra, normalmente, né, estão aí engravatados, estão aí bem relacionados na sociedade, mas não são alvo. Não são alvo da justiça, que é seletiva. Infelizmente é seletiva. Tá? Então, assim, ô Júnior, foi muito bom esse papo contigo aqui, cara. A gente está chegando no final aqui dessa nossa conversa. Você falou do incidente toxicológico, que realmente é uma dica que fica aí. Numa próxima oportunidade, a gente vai até conversar mais sobre isso. Tá? Eu, ao longo de 11 anos aí que venho atuando, falo a verdade para você que vi poucos colegas utilizando. Eu tenho feito a utilização desse recurso aí, e a gente tem logrado êxito lá no escritório com isso. Mas hoje aí, né, como eu já disse, a ideia é um papo objetivo. Então acho que a gente cumpriu com o nosso objetivo aqui com esse papo legal. É um prazer te receber, tá? Você, pô, meu irmão de vida, fico muito feliz de poder compartilhar com isso aqui. Tenho certeza de que você que nos acompanhou até agora aprendeu muito com essa aula aqui que o Dr. Júnior compartilhou conosco. Vai aqui em cima, ó, segue o José Roberto e me segue também, tá? Para você ficar mais por dentro aí. E semana que vem, quinta-feira, 1h, vai ter outro papo legal. A gente vai conversar sobre um tema muito bacana, tá? Que vai ser ansiedade, autocobrança no início de carreira. Vou estar recebendo uma psicóloga que tem doutorado nessa área. Então vai ser um bate-papo muito legal, tá? Semana que vem a gente vai estar conversando sobre isso. O Nilton está perguntando aí se vai ficar gravada. Vai sim, todas as lives ficam gravadas aqui no meu perfil e também lá no meu canal no YouTube, tá? Você pode assistir aqui ou você pode assistir lá no YouTube também. Mais tarde vai estar disponível lá, tá bom? Júnior, forte Perfeito. Abraço aí para você. Túlio, tá bom? Vou me Pode despedir falar aqui, aí. cara. Muito obrigado aí pelo convite. Muito obrigado a atenção aí e paciência de todos. Gostaria de registrar aqui no final, tá? Os meus agradecimentos a todos: Simone, Ravel, Vinícius, Letícia, Bruno, Anderson, Letícia, Gabriele, Newton, Cris, Amanda, Felipe, Regi, Rayane, Maísa, Cássio e Dr. Leonardo. E a todos que entraram e eventualmente saíram. Dr. Bruno Castro, eu gostaria de fazer aqui uma ressalva que nós vamos marcar uma live maior para a gente poder debater questões da advocacia criminal. Você é um cara que eu tenho também como referência para mim, gostaria de ressaltar isso aqui. Muitos que estão aqui não fazem noção da dimensão desse cara, ele não gosta que fala, mas eu vou fazer questão de falar. É um advogado de grande atuação, em grandes casos, advoga ainda no caso Rony Lessa, Marielle. Então, assim, é um grande, excelente profissional, vai estar conosco em uma live futura, que nós teremos um pouco mais de tempo, né, para debater questões afetas à advocacia criminal. Muito obrigado a todos aí pela atenção e pela paciência. E é isso, estaremos juntos. Já que você fez esse registro, só registrar uma que passou aqui batido, que é a doutora Flávia Frois também estava nos acompanhando aí a transmissão, tá? Forte abraço aí, um prazer imenso, tá? Com essa gigante aí da advocacia criminal também, acompanhando aí a nossa live, tá? Forte abraço aí para todos. Semana que vem, 1h, vamos conversar sobre ansiedade, autocobrança no início da carreira. Vai ser bom demais. Forte abraço aí. Valeu, Júnior. Um abraço. Doutor Felipe também, um grande abraço. Fique com Deus, galera. Tchau, tchau. Tchau.